Olá, tudo bem? Hoje eu venho cumprir a minha promessa feita no último vídeo, onde neste vídeo eu vou mostrar um pouco a dinâmica dessa relação entre a vítima, o algoz e o herói, amplificarmos um pouco mais essa cultura da vitimação ou vitimização, que é a mesma coisa. E aí nós vamos então amplificar, perceber, como isso se manifesta na nossa vida, nas nossas vivências, como essas relações se sustentam, como tudo isso ocorre. E pelo fato de estarmos inconscientes dentro desse processo, acabamos assumindo um dos papéis, muitas vezes até mais de um papel em situações diferentes. Então, a partir de agora eu vou virar a câmera para a mesa, que eu montei uma mesa aqui para poder ilustrar um pouco melhor isso, ok? E depois você pode deixar os seus comentários aí, tá bom? Então, vamos lá. Bom, vamos lá então, voltando aqui, estamos já na nossa mesinha. E vamos então compreender um pouco melhor essa dinâmica, ok? Então, quando estamos falando, pessoal, de vítima, a gente vai compreender que essa é uma experiência, é uma vivência, é algo que eu vivencio ser vítima ou estar vitimizado. É muito interessante que nós vamos, inclusive, regredir dentro da história, até para compreender como isso foi se instaurando dentro da consciência coletiva, e como isso vem se reproduzindo e se manifestando de formas muito variadas, muito diversas. Então, primeiro, vamos compreender o seguinte, para que haja vítima, para que uma pessoa ela possa se tornar vítima realmente de algo, ou para que uma pessoa possa vivenciar essa experiência de ser uma vítima, de estar vitimizada, nós precisamos de um outro elemento aqui, ok? Nós precisamos de um outro elemento que possa promover a situação. Uma situação de ataque, uma situação de repressão, uma situação que vá gerar um conflito, a ponto de levar esta pessoa para a vivência de vítima. Então, nós vamos precisar deste aqui, do algoz ou do vilão. Sem este aqui, não existe vítima. Sem essa pessoa aqui, não tem como criar uma situação real, para que essa pessoa possa vivenciar essa situação de vítima. Porque sem essa pessoa aqui, como é que vai existir a vítima? Como é que vai ser experimentado, experienciado, essa vitimização? A não ser que a pessoa crie na própria cabeça dela, na própria mente dela, esse algoz, esse vilão, e que isso também acontece muito nos dias de hoje, não existir um vilão real, e a pessoa cria dentro da mente dela esse vilão e sustenta isso justamente só para poder experimentar ser vítima, experienciar estar numa situação de vítima. Então, pessoal, vamos colocar aqui o algoz. Então, a vítima ela precisa deste elemento aqui. Ela evoca este elemento. Sem este elemento, eu não tenho como ser vítima. Não tem como. Agora, é a mesma coisa que quando eu coloco esse terceiro elemento aqui, o herói.
Como que uma pessoa pode experimentar ser herói, ser um salvador? Ela só pode experimentar ser herói, ser um salvador, se ela tiver esse daqui, ó, uma vítima. Qual que é o maior prazer de um herói? Não é salvar uma vítima? Pois é. Então, o herói, ele evoca a vítima. Ele precisa de vítimas. Se não houverem vítimas, ele não tem como se realizar. Ele não tem como vivenciar a experiência de ser um herói, um salvador, um messias. Não tem como. Então, perceba que o herói, para ele poder vivenciar essa experiência, ele precisa da vítima. A vítima, para vivenciar essa experiência, ela precisa do algoz. Percebem? Então aqui a gente forma um triângulo amoroso aqui, onde um precisa do outro. Veja bem, se eu eliminar aqui o herói, eu vou ficar com esses dois. Se o algoz mata a vítima, acabou. Acabou o jogo. A vítima é uma experiência, pessoal, que vem muito lá atrás na história. Então, quando a gente regride na história, né, vamos voltar lá centenas, né, milhões de anos atrás, quando começamos a surgir o homem aqui no nosso planeta, né, quando nós tínhamos ali então o homem muito primitivo ainda, que era extremamente frágil frente à natureza, à adversidade. Extremamente frágil porque, veja, nós não temos garras, os nossos dentes são frágeis. Você não consegue, por exemplo, matar um animal, né, como um leão, um tigre, e lá na dentada morder aquele couro e arrancar um pedaço ali. Você não tem dente para isso. Você não tem nem força no maxilar para isso. Você não tem nem como se defender, muitas vezes, frente ao animal desse, muito na força física. Né? Somos frágeis nesse sentido. Nós vivíamos numa situação antigamente que você poderia comer uma planta e morrer intoxicado, envenenado, né? Você poderia tomar a água de um lugar que estava ali contaminada e morrer. Enfim, cobras, uma série, né, aranhas, uma série de animais, insetos ali que poderiam colocar a sua vida em risco facilmente. Então, com isso também foi surgindo muita necessidade de criar tribos, né, de se viver em grupos para começar a criar uma certa proteção dentro do grupo, um acolhimento dentro desse grupo. Né? Então, onde a gente se revezava para poder cuidar do grupo, uns ficavam acordados enquanto outros dormiam, iam se revezando, aí procuravam cavernas para poder se proteger. Né? Então já começou o homem a ver, né, essa necessidade dessa proteção. Só que até então não existia ainda muito esse sentimento de vítima. O que existiam eram guerreiros. Né? Guerreiros, pessoas que tinham que enfrentar de fato a adversidade. E se tivesse que morrer, ia morrer. Né? E se tivesse perdas, ia ter perdas, ia ter que lidar com aquilo, enfrentar aquilo. Não tinha como se vitimizar. Porque não tinha nem essa consciência ainda em relação a um Deus, né? Ou essa conexão maior com o universo. Era muito primitivo tudo ainda. Então já naquela época, né, a gente já tinha o quê? O princípio da manifestação desse algoz. Né? Que o algoz ele vai se mostrando em tudo aquilo
que você sente como que uma forma de ataque, né? Uma forma de confronto, aquilo que vem para te confrontar, para te atacar, para colocar a sua vida em risco ou para testar você de alguma forma. A gente tende a ver isso sempre como um vilão. E é justamente por isso que a gente tem a tendência de cair muitas vezes para esse sentimento de vítima. Ao invés de tomarmos esse lado mais guerreiro, de perceber o que a situação está querendo evocar de mim, evocar das minhas habilidades. E o que acontece então é que já desde aquela época começou através das tribos, esses grupos, uma necessidade de começar o que? A proteger o conhecimento, a informação. Quem detinha isso eram as pessoas mais velhas. As mulheres não eram vistas como algo tão frágil, né? Elas tinham uma função, mas de certa forma se protegia também um pouco já. Então, dentro do grupo começa a surgir também aquelas pessoas, né, tanto homens quanto mulheres, que têm muitas vezes uma estrutura mais fraca, mais frágil, ou que começa a demonstrar já um medo muito grande, e aí começa a tomar a vitimização pela covardia, porque não consegue evocar, né, o guerreiro dentro de si. Então, quando surge aqui um elemento, né, como essa manifestação desse confronto, né, como a manifestação dessa vivência que vai buscar evocar algo dentro de você, que você se sente muitas vezes atacado por isso, ou a tua vida sendo colocada em risco, ao invés dessa pessoa tomar, né, esse herói aqui por ela, né, como um guerreiro, para confrontar isso daqui, ela toma a vítima pela covardia, pelo medo. E aí o que acontece? Muitas vezes ela é engolida pela situação, ela é engolida pelo algoz, então ela é devorada, ou ela tem perdas muito grandes, muito profundas. E aí é óbvio que se a gente vai fazendo esse processo, isso daqui vai ganhando força e ele vai se tornando cada vez mais um monstro muito grande. Agora, o que acontece, por exemplo, se vem aqui essa situação de algoz e isso é enfrentado como um herói, como um guerreiro? Então, se o guerreiro consegue afastar isso, impondo um respeito, ou consegue colocar um limite para isso daqui, né, se defende, ou até mesmo ele mata, elimina, o que vai acontecer? Né? Então a gente vai começar a criar mais um sentimento dentro, né, do grupo, do nosso planeta, do inconsciente coletivo, né, de proteção, de segurança, ou de medo, ou de desproteção, né, ou de falta de acolhimento, né, aquele sentimento de estar abandonado. Percebem? Esse é o efeito que muitas vezes nós não estamos despertos para ele. A gente não consegue perceber isso. Então, o que acontece nos dias de hoje? Hoje nós temos aqui a pessoa que ela fica vivenciando a vitimização de várias formas. Então esse algoz ele se apresenta onde? No cheque especial, numa dívida do cartão de crédito, em um chefe, naquele colega que faz o bullying, o governo, né, enfim, sistema financeiro, sistema, enfim, econômico, né, uma classe social, uma forma que se manifesta de racismo, né? Enfim, preconceitos, né? Uma forma de preconceito. Então, olha como é muito grande, né? A forma como isso pode estar se manifestando na nossa vida constantemente.
E quando isso se manifesta, ele vem sempre para evocar algo. Como você está tomando isso? Como vítima ou como guerreiro? Então olha como essa cultura da vitimização, cada vez mais dentro de nós, ela vai sendo alimentada. E todo o sistema, ela sempre conduz as pessoas a cair para essa situação de vítima. Não é à toa que nós temos hoje a indústria farmacêutica ganhando bilhões, incentivando cada vez mais as pessoas a ir para essa vítima. Então você é vítima o quê? Da obesidade, da estética, da beleza, da moda, de um monte de coisa. Então tudo aquilo que se você não tiver enquadrado, você não é aceito, você então não pertence. Então percebe, ao tempo inteiro esse movimento dessa falta de acolhimento, de você se sentir realmente pertencente, acolhido, seguro. Então se você não se sente seguro, você vai estar sempre aqui. E se você não tem força para evocar o guerreiro em você, você vai ser engolido então constantemente. Ou você vai ficar o quê? Sempre nessa relação da expectativa desse herói. E por que esse círculo aqui, ele não acaba? É uma relação sempre constante. Porque você se sente atacado, mas você não evoca em você esse guerreiro para confrontar, porque você fica na experiência de vítima, justamente na idealização desse herói, que haverá um herói que vai salvar. É isso que acontece, por exemplo, dentro dessa consciência nossa política aqui, onde as pessoas se jogam profundamente nessa experiência de vítima e fica sempre projetando esse herói lá fora, alguém que vai ser esse herói. Ao invés de você fundir isso daqui dentro desse polo e transformar essa vítima e esse herói num guerreiro, para que você possa lidar com a situação. Então quando você confronta e lida com isso, não tem mais jogo, acabou, não fica num círculo vicioso, porque enquanto está aqui, nesse sistema aqui, e o que é isso daqui, pessoal? É um tripé. Deixa eu colocar aqui que eu acho que dá para visualizar melhor aí. É um tripézinho, tá vendo? Um tripé. É um tripé de sustentação, um sustenta o outro, um precisa do outro para vivenciar isso. Então, se você tira um pé aqui, o que vai acontecer se eu arrancar um pé daqui? Vai cair, não tem sustentação. Um pé que você eliminar daqui, já não tem mais sustentação. Então, por exemplo, se eu elimino o algoz daqui, como é que essa pessoa vai se tornar vítima? Não tem mais experiência para criar vitimização. Aí se não tem mais vítima, o que acontece com o herói? Acabou a necessidade de ter herói. Percebe? Se eu elimino aqui a vítima, o que vai acontecer aqui? Veja bem, pessoal, o herói, ele não tem muita intenção de pegar o algoz. E por que ele não tem intenção? Porque se não tiver vítima, acabou a experiência para ele. E a grande vivência dele é de ser herói, é de salvar, ele quer salvar as vítimas, ele não está querendo prender algoz. Então se ele elimina esse cara, ele elimina também aqui a vítima. E aí acabou a experiência, acabou o jogo. Percebem? Então fica aqui um nessa dependência do outro. Um tripézinho que fica aqui movimentando isso constantemente. É preciso acabar isso aqui, eliminar com isso. E perceba que em vários momentos da sua vida, você pode estar assumindo esses papéis de formas diferentes. Então, por exemplo, na sua família, você pode estar sendo algoz. Aí alguém lá o herói, o outro a vítima. No seu trabalho, você pode estar sendo o herói, e aí você vai ver que vai ter vítima e algoz lá dentro. Em um grupo que você tenha, qualquer, você pode estar sendo vítima.
você pode de repente estar experimentando essas três em várias situações diferentes. Como também uma pessoa ela pode estar profundamente identificada com um único personagem desse, um deles, e estar vivenciando esse personagem constantemente dentro de todas as suas experiências. E isso é muito importante perceber, pessoal, que são arquétipos, os arquétipos junguianos. Isso daqui já são energias, né, arquetípicas muito impressas e consolidadas dentro do nosso campo, dentro do inconsciente coletivo. E aí as pessoas são tomadas por isso e ficam vivenciando isso constantemente e reproduzindo de formas diferentes. Pega qualquer filme, qualquer novela, se não tiver esses três personagens, não tem jogo, não tem trama. Tudo se baseia dentro desses três personagens. Qualquer filme que você assista, então o algoz ele pode se manifestar como uma doença, né? Ele pode se manifestar como uma dor, como, enfim, a perda de algo, né? Então, é um furacão que veio, destruiu e levou as coisas, uma chuva forte que devastou tudo. Então, tudo aquilo que te leva para esse sentimento de experiência de impotência, de vitimização, de se sentir abandonado de alguma forma, você vai tomar isso como essa fonte, essa energia do algoz, do vilão. Percebe? Olha como é muito amplo isso, né? É extremamente complexo isso, mas é importante se tomar consciência para poder sair dessas situações. Caso contrário, a gente vai continuar reproduzindo isso constantemente. E aí, por exemplo, vamos olhar aqui agora e ver o seguinte, né? Quem dos três aqui você acha que de fato vivencia culpa? Que acaba caindo depois para uma culpa ou para uma depressão realmente? Você acha que é a vítima? Você acha que é o algoz? Ou você acha que é o herói? Se você diz que é vítima, vamos examinar isso mais a fundo. A vítima é aquela pessoa que está sempre culpando o outro, né? Então ela culpa o universo porque está contra ela se sente então atacada e menosprezada pelo universo, ela vai culpar então os pais, o marido, o governo, a empresa, o banco, o sistema capitalista, ela vai estar sempre culpando um outro, ela não assume nenhuma responsabilidade pessoal, percebe? É isso que joga ela sempre para a experiência de vítima, justamente porque só o guerreiro assume responsabilidade pessoal. A vítima não. A vítima está sempre terceirizando responsabilidade. Não tem culpa aqui. Porque para ela poder vivenciar isso, ela tem que ficar sempre terceirizando. Ela não sente culpa de fato, porque ela sempre sente tudo que movimenta na vida dela como um ataque de fora, externo sempre contra ela. E ela sempre muito frágil, indefesa, né? Sempre abandonada, incapaz de realmente lidar com aquilo, sempre aquilo é muito grande para ela. Ok? Aí então vamos ver aqui. Você acha que é o algoz? Vamos examinar isso agora mais a fundo. Vamos pegar então aqui os nossos vilões, alguns exemplos, né? Você acha, por exemplo, que veja os nossos políticos, né? Que roubam, desviam verba da saúde, da educação, eles estão vendo lá pessoas morrendo em filas de hospitais, né? Sem medicamento, sem o mínimo de estrutura para poder atender as pessoas dormindo lá no chão.
escolas sem material, escolas aí em cidades, né, do nosso Nordeste, chão de terra, né, aquelas cabaninhas ali sem a mínima condições, sem a mínima estrutura. Vocês veem culpa nessas pessoas? Eles estão lá tomando o esquisinho deles, dando risada, andando de aviãozinho, de carro, desfrutando tudo do bom e do melhor. Vai lá para a Venezuela e vê lá o Nicolás Maduro, olha nos olhos dele, vê se ele sente alguma culpa pela situação que estão os seus, né? Os venezuelanos, as pessoas pegando comida do lixo. Vê se ele sente alguma culpa. Vai lá em Cuba, pega qualquer traficante aí, vê se ele sente culpa pelas pessoas que morrem usando as drogas, pelos zumbis que são criados ali com o crack, por toda a violência que é gerada com isso. E aí vocês vão entender o porquê. A gente vai amplificar mais isso. Então, não está aqui. Ah, está aqui? Vamos verificar então o herói. Então vamos ver, pessoal. Qual que é, a realização do herói? Salvar uma vítima. Olha o peso que ele carrega aqui. Ele carrega o peso desses dois. Ele carrega toda a culpa. Porque se ele não salva a vítima, o que acontece com ele? Falhou, fracassou. Ele não pode vivenciar a experiência de herói. Se ele não salva a vítima, ele cai lá para o fracasso. E qual que é o fracasso, a culpa que ele sente? É justamente por não vivenciar a experiência de herói. Ele não satisfaz o desejo dele. Ele não se realiza dentro dessa vivência. Ele vai ser atacado, escrachado, excomungado por todos. Ele não salvou a vítima. Ele não é, então, um herói. Aí ele cai o quê? Por farsante. Né? Ele cai por impostor. Da mesma forma que se ele não pega e não prende o algoz, ele também vai ser excomungado, vai ser escrachado pela sociedade, por todos. Pelos amigos, pela família. Se você está assumindo esse papel dentro de alguma situação, por exemplo, tem muita ONG que se coloca aqui, muito político que se coloca aqui, né? Muito artista que se coloca aqui, pessoas que tomam muito um certo personagem, um certo caminho espiritual que acaba se colocando aqui. E aí quando ela não atinge, né, esse processo, ela começa a ser atacada. Ela começa a ser vista de fato como impostora. Então olha o perigo que tudo isso cria. Olha as situações adversas que tudo isso cria. E aí, pessoal, a gente tem que se perguntar agora, a partir desse ponto, então, o herói, ele está mais em relação à vítima ou mais em relação ao algoz? Percebe? No momento que ele não realiza essa atividade, que ele não salva essa vítima, ele não prende esse algoz, ele cai, né, para essa culpa, e ele vai se afundando nisso, e ele não se realiza como herói, ele fracassou, ele é falho, ele vai cair para onde, pessoal? Para cá, ó. Aí ele vai se afundar, ele vai se tornar vítima, aí ele começa a entrar muitas vezes numa depressão. Então é muito mais fácil o herói se tornar vítima, vir para a vítima, do que ele permanecer como herói ou vir aqui para o algoz. E aí, pessoal, a vítima, ela então está mais em relação a quem aqui? A vítima está mais em relação ao algoz. Por quê? Justamente por isso, ela não vivencia a culpa e ela também não assume responsabilidade pessoal. Aí essa vítima ela continua causando o mesmo tipo de dor e sofrimento
para todos à volta. Ela continua evocando sempre a necessidade desse algoz para poder ficar nessa vitimização. E aí ela começa a se tornar muito perversa. E aí a vítima ela começa então a mentir, a criar histórias, a criar outras situações, e ela vai começar a evocar sempre cada vez mais elementos e justificativas para não assumir responsabilidade pessoal. E aí daqui a pouco você vai ver vítima atacando, ou ela muitas vezes se apropriando de coisa que não é dela com essa desculpa de que ela não tem oportunidade, ou de que ela é coitadinha, porque ela precisava. E nesse processo ela está se tornando aqui, vilã, algoz. Então é muito mais fácil depois você ver uma vítima atacando, caindo muitas vezes por uma psicopatia, por uma psicose, para qualquer outro elemento, porque aí começa a nascer, a surgir, muitas vezes uma raiva muito grande interiorizada, uma angústia muito grande interiorizada. E isso, uma hora ou outra, pode acabar se manifestando. Mas ela fica também nesse processo. Ela também não tem tanta intenção assim de ser salva, porque ela está muito profunda na experiência de vítima. Quantas pessoas você não vê que está na vítima e você às vezes vai lá e ajuda e você percebe que não valeu de nada? E você vê muitas vezes pessoas dando oportunidade, ajudando, e ela não sai daquela situação. Então você vê que ela reclama da falta de emprego, você arruma um emprego, ela vai lá e sabota a situação. Muitas vezes ela prejudica até a sua imagem numa indicação. Quantas vezes você vê ela lá reclamando que precisa de uma ajuda com alguma coisa, você ajuda, e aí? Ela continua na mesma situação. Então, ela só fica projetando esse herói para ela poder ficar mantendo essa situação. Para ficar mantendo essa relação aqui, mais íntima, mais próxima. E o algoz? O algoz ele está mais em direção ao herói. Você vai falar, nossa, mas que loucura! Pois é uma loucura mesmo. Porque, pessoal, o algoz ele está sempre nesse discurso de estar buscando essa salvação dentro dessa ação, dessa atitude dele. Ele está sempre dizendo que ele está, então, lutando contra algo, contra o sistema, né, que ele está trazendo, né, uma nova ideologia, uma salvação para aqueles que estão ali. Então vamos lá, ver o nosso Nicolás Maduro lá, ele é aqui, um algoz, mas qual que é o discurso dele? De herói, ele está salvando o país, as pessoas, ele está livrando as pessoas do capitalismo, dos americanos e blá blá blá. Vê lá em Cuba a mesma coisa. Pega facções que nós temos criminosas, qual que é o discurso deles? Vai lá no Irã, no Iraque, pega, né, as facções que tem lá, vai ver qual que é o discurso. Então todos eles estão aqui tomados por esse algoz, por esse vilão, mas com o discurso do herói, mas se colocando como heróis. Vai lá nas nossas favelas e vê lá qual que é o discurso que é feito para aquelas crianças pegarem armas e venderem drogas e assaltarem e fazer tudo o que fazem. É sempre tomando aqui, mas querendo colocar esse discurso aqui. Percebem o jogo, todo o movimento? Olha aqui de novo, olha aqui, o tripézinho. Muito bem estruturado, muito bem feitinho. É um sustentando o outro, cada um com o seu discurso, as suas justificativas muito bem feitinhas, para ficar mantendo isso constantemente. Isso aqui tem que acabar, tem que quebrar, arrancar, tirar isso daqui. E só através de tomar consciência, pessoal. Então observe agora qual desses personagens, qual desse papel você está assumindo agora. Dentro do seu trabalho,
dentro da sua família, dentro das suas relações. Comece a tomar consciência. Perceba que no momento que você toma vítima, vai surgir esses dois aqui. Perceba que no momento que você está querendo tomar esse papel de herói, você vai começar a evocar esses dois aqui também. E aí, pessoal, é muito importante também perceber, muitas vezes, esse discurso que às vezes fica, né? Porque é que você vai falar, poxa, eu vou ter que sair daqui e romper. Para eu romper daqui, eu vou ter que tomar um lado guerreiro meu, para começar a confrontar de verdade as adversidades da minha vida, para confrontar de verdade esse algoz. Porque essa é a história da nossa vida, pessoal. Nós sempre tivemos que lutar por liberdade, sempre tivemos que lutar, né, pelo nosso espaço. A história da civilização vem se baseando muito nisso. Vejam bem, os países de primeiro mundo chegaram lá desenvolvendo essa consciência, rompendo esses padrões aqui. Eles não criam mais argumentos ou ficam criando sempre justificativa ou buscando jogar as pessoas nessa vivência de vítima, porque também eles não ficam mais atuando como heróis ali. Você não vê muito mais uma pessoa que assume um papel no governo como herói, como aquele salvador. As pessoas começam a tomar as coisas de uma forma mais madura, né, como do ponto de vista mais do guerreiro. E se nós não estamos assim, não estivermos conscientes disso, inclusive separar um pouco as coisas, o que acontece? Eu vou lá e jogo lixo na rua. E aí alguém chega para mim e fala assim, pera um pouquinho, o que é isso? Pega ali e joga lá na lixeira. O que vai acontecer? Você se torna o quê? O algoz para essa pessoa, né? Nossa, você está atacando ela, está expondo ela, chamou a atenção, e aí então ela vai cair o quê? Para essa situação da vítima. Enquanto na verdade essa situação era invertida. Ela estava agindo como algoz, como vilã, no momento em que ela fez o quê? Que ela está jogando lixo na rua. Então olha como as pessoas ficam sempre nesse joguinho aqui de inversão. E na verdade, o fato de você chegar lá para uma pessoa e falar, olha, poxa, você está jogando lixo na rua, tudo, é uma questão de consciência, você está agindo como o quê? Como guerreiro. Como um guerreiro consciente, aquele que está chamando a atenção para o que é importante, que está ajudando a educar, a trazer o respeito e a proteção, a segurança para todos. O guerreiro olha realmente para todos. Inclusive é o que eu falei antes sobre o amor pequeno e o amor grande, né? Só que aí o que acontece? Tem muita gente que vê uma situação dessa e não fala, justamente porque ela fica naquele sentimento, né? Ai, nossa, eu não vou falar nada, né? Ai, vai expor, ai, que vergonha. Ai, não, deixa pra lá, alguém fala. Aí ela acaba caindo o quê? Realmente nessa situação de vítima, porque ela vê já o outro como algoz, o outro tá lá jogando lixo, sujando, né? Quebrando. Ela já vê ele como algoz, só que ela cai para a vítima e fica esperando o quê? O herói. Alguém que vai lá falar e se manifestar. Alguém que vai resolver a situação. Que está muitas vezes agredindo ela também. Ela se sente agredida com aquilo. Percebe? Olha o ciclo vicioso que vai gerando. Em vivências muito simples, por exemplo, como esta. Então, se você pega, por exemplo, já lá nos Estados Unidos, eles incentivam e orientam as pessoas desde criança a se protegerem, a se defenderem, a defender a sua casa, a defender o seu direito de pertencer ao país, fazem eles estudarem as leis, conhecer a Constituição do seu país a fundo, porque se alguém quiser levar vantagem dele, mesmo que seja uma autoridade, um policial, o que quer que seja, ele vai saber se defender. Então, quebram isso, fundem aqui para transformar essa pessoa num guerreiro.
que ele vai olhar e vai dialogar, vai negociar e vai confrontar o que tiver que confrontar numa situação de algoz, de alguém que está querendo levar vantagem ou tomar um espaço que não é dele, de estar invadindo certos limites. Veja, o Japão, a Austrália. Então as pessoas tendem a olhar países que colocam, essa consciência, que evocam nas pessoas essa coragem, que invocam nelas esse dever dela lutar pelo direito dela realmente de estar ali, de pertencer, de lutar pelo direito dela de ser feliz, de ter prosperidade financeira, afetiva, de ter saúde, enfim, de viver de uma forma mais livre, de lutar realmente pelos seus direitos e a sua liberdade, a sua felicidade. Tem muita gente que olha para isso como opressão, como algo muito rígido, muito duro. Olha que visão errada, distorcida. Então quando você olha isso e coloca dessa forma, você está onde? Você está aqui, ó. Eu sou um coitado, vítima, estão pedindo para eu ser forte. Aí estão pedindo para ser um guerreiro. Nossa, como é que eu vou fazer isso? Eu vou lutar? Eu não posso lutar. Eu sou fraco, eu sou frágil. Errado. O governo tem que fazer isso por mim. As empresas, as ONGs, alguém tem que fazer isso. Porque eu estou sempre evocando então esse herói. Presta atenção, pessoal. Tem que acordar, despertar. É que nem muitas vezes, esse papinho então que fica ali. Nossa, mas então, não, eu sou uma pessoa espiritualizada. Eu sou uma pessoa muito do bem, eu não faço mal nem para uma florzinha. Gente, a questão não é confronto, batalha e você travar uma guerra constante, porque isso é dentro de nós, a gente trava isso constantemente. E quando você se joga numa experiência de vítima, você está sim automaticamente evocando a necessidade desses dois, então você é corresponsável, você está co-criando dentro desse processo. Você pode não aceitar por não querer assumir responsabilidade nisso, mas sim, você está fazendo isso. E não adianta a gente ficar nesse papinho, por quê? Porque eu posso estar lá, então eu sou uma pessoa espiritualizada, buscando iluminação e tal, ok. Mas você já abriu mão de um desses papéis? Você já abriu mão da necessidade disso daqui? Ou você está querendo se colocar como um herói para os demais? Ou você está querendo assumir um papel de um salvador? Se você está nesse papel, acabou, você está no jogo. Se você fica olhando para algumas pessoas como vitimazinhas e coitadinhas, com certeza você está aqui. Ou você também pode estar aqui, vai saber. Mas quando a gente olha para os outros como vítima, nós estamos roubando a força também daquela pessoa. Nós estamos incentivando para que ela fique cada vez mantendo e criando esse jogo. Então, toda vez que uma vítima se apresenta na nossa vida, a gente tem que perceber que ela está evocando um desses dois personagens aqui. Qual papel você está assumindo para ela? Tem que ter muito cuidado, estar muito atento em tudo isso. E isso fica, por exemplo, muito evidente, pessoal, nos trabalhos de constelação familiar. Os papéis que são assumidos ali, tudo que é criado dentro dessa situação. E como isso continua se manifestando dentro daquele campo familiar. Então alguém que atuou como algoz dentro daquele sistema, e aí você vê que a relação dele com a vítima... E aí tem um parente que vem muitas vezes para querer assumir o herói aqui dentro, ou ele acaba repetindo o mesmo padrão de comportamento desse algoz. Aí aquele outro que ele está olhando para a vítima e está querendo atuar então como esse herói. E se resolve, pessoal? Não se resolve nada. Você só continua reproduzindo e recriando a situação geração após geração. Se torna uma maldição dentro do sistema. Como que é resolvido? Quando a gente confronta aqui os dois, põe esses dois para se olhar frente a frente e resolver essa situação. E aí você tira essa pessoa desse papel e libera ela. Ou você tira o outro que está reproduzindo esse mesmo padrão aqui comportamental. Ou quando você
confronta aqui, ou confronta aqui, eu ponho os três aqui para dissolver, diluir isso, cada um sair desse papel, abandonar esse papel e abandonar a experiência. Você só pode abandonar uma experiência quando você está consciente do papel que você assume para você sair dele. Então fique muito atento, principalmente agora, né? E assim, em épocas de campanhas eleitorais, como isso também fica muito evidente. Preste muita atenção nos argumentos que são colocados. Veja, por exemplo, o comportamento de um grupo como o MST. Veja comportamento de algumas ONGs, de algumas empresas. Vai observando, vai criando consciência, pessoal. Crie consciência de tudo isso. Olhe mais à sua volta. Esteja mais presente, mais atento em relação a isso. E você vai perceber o ganho que você vai ter na sua vida. Perceba o efeito que isso vai gerar dentro da sua vida. O quanto você vai poder estar mais leve, mais livre. Quanta coisa que às vezes impede você realmente de tomar a vida, estar bem e feliz. Por quê? Porque você está aqui vivenciando um joguinho constantemente, atendendo muitas vezes a necessidade do outro no jogo dele. Então, pessoal, eu queria encerrar esse vídeo então dizendo que se você quiser, né, experimentar realmente o que é compaixão, o que é empatia, não a nível racional, intelectual, aquilo que a gente lê e tem muito bem compreendido às vezes as definições disso, e isso não é uma experiência. Experiência é aquilo que a gente vivencia realmente, de verdade. Então, se você quiser ter um contato real, uma experiência real do que é empatia, o que é sentir a dor do outro, a angústia do outro, a felicidade do outro, o que é se sentir uma vítima como o outro se sente, ou se sentir o algoz, ou o herói, venha participar de constelação familiar. Procure na sua região se tem constelação. Porque dentro da experiência da constelação, quando você entra no campo, quando você vai lá representar, né, alguém da família, do sistema familiar de quem está constelando, nesse momento você vai poder experienciar verdadeiramente o que é compaixão, o que é empatia, o que é de fato estar no lugar do outro, o que é de fato vivenciar a experiência que um outro está experienciando, e o que é no fundo você poder tomar aquela paz, dissolver aquilo quando você traz o auto-perdão, quando você pode encarar e olhar o real, o verdadeiro, quando você pode então se apropriar e tomar aquilo, vivenciar de fato isso, experienciar mesmo. E isso vai com certeza transformar muito a sua vida e contribuir muito para todo o seu sistema familiar, assim como para o coletivo, para a consciência coletiva. Então, venha participar. Eu atendo presencial e online. Eu atendo inclusive online em outras cidades, países, enfim. Pessoas que estão realmente distantes e precisam e querem, né, têm curiosidade de se conhecer mais, têm curiosidade de passar por esses processos. Então eu faço tanto atendimento terapêutico na abordagem junguiana como constelativo, online e presencial. Acessa o meu site que tem lá, acesse o meu site que tem lá todas as informações, os locais e horários que eu atendo. Você também pode entrar em contato por e-mail ou por telefone, e aí a gente troca uma ideia, eu passo maiores informações, ok? Muito obrigado pela sua atenção, e se você gostou desse vídeo, curta ele aí, ok? Obrigado.